E aí galera, beleza? Vamos dar sequência aqui aos nossos tutoriais, né? A gente fez por último aqueles 5 materiais, né? Expliquei de forma bem simples, mas acho que deu para entender, né? Se não deu para entender, comenta aí, fala que dá para melhorar. Mas se ajudou vocês, curte, compartilha, se inscreve, todo aquele esquema, né? Para me ajudar e eu poder ajudar vocês mais um pouco. Então, nesse tutorial a gente vai dar uma olhada em 5 widgets do D5, né? Que são ferramentas que o programa solta a cada edição, né? Tem muito mais por vir aí, pelo que eu vi no roadmap deles. Então eu vou explicar para vocês, vou tentar fazer 5 em 5 minutos. Não sei se vai dar, mas se der, maravilha. Então vamos direto ao ponto, tá? Então os widgets são ferramentas, como vocês podem ver aqui, que você acessa aqui na preferência. E aqui você ativa, né, as ferramentas, né, realidade virtual, tal, mas a gente não vai falar deles, vai falar dos outros 5, tá? Na verdade 6, mas isso aqui é meio que junto. Então vou começar aqui, né, vou voltar aqui para normal, com esses widgets aqui da parte de iluminação, tá? Então, começando agora. Esse primeiro widget é o Stage Light, né, que seria luz de palco, que é basicamente uma luz de palco, né? Então eles têm, o próprio D5 tem alguns padrões aqui de luz, né? Que você pode modificar a intensidade, a abertura do foco, rotacionar horário e anti-horário, né? Com velocidade que você escolhe, né? Quanto mais para um lado ou para o outro, mais rápido ele vai gerando. Aqui raio de atenuação, vocês já sabem, né? O quão longe vai essa influência. E a parte do prisma, né? Que você meio que controla a quantidade de elementos, né? Que vão ser a forma da luz, digamos assim, e se ele vai girar para um lado ou para o outro, né? É igual uma constelação. Você pode estar girando uma imagem para um lado ou para o outro e, independente disso, vai gerando a quantidade de imagens que você colocar no prisma, né? Além disso, você pode controlar a cor aqui, né? Padrão, como se fosse qualquer luz normal, tá? Isso é bem bacana para fazer cenas de palco, coisas assim. E além dos padrões que vem no próprio D5, você pode adicionar padrões que você escolhe, né? Então eu baixei uma imagem PNG qualquer, excluí o background e coloquei aqui. Inclusive você pode pintar elas, né? Pode ter cor, que aqui eu não excluí aparentemente a parte do background, mas vocês entenderam, né? A lógica, né? O ideal seria excluir essa parte. E uma das coisas mais interessantes disso é que você pode, aqui na aba de efeitos, se você colocar, efeitos não, ambiente, se você colocar um fog, né, e luz volumétrica, você vai ver que ele vai gerar essa luz volumétrica, inclusive com as cores, né? Deixa eu colocar aqui para ficar mais evidente. Controlando na intensidade aqui. Deixa eu aumentar a intensidade. Vou colocar 900, vamos ver. Aí você vê mais evidente isso aqui. Tá vendo? Não sei se dá para ver as cores, ó. Ele reproduz as cores da própria imagem, né? Então você pode fazer várias cópias e tal, e ele vai gerar esse efeito, né, quando a luz passa numa fumaça ou algo assim, né? Então esse é o primeiro widget, que é a luz de palco. Agora a gente vai pegar um parecido, só que é o projetor, né? Que, como o nome diz, ele projeta, só que no caso ele vai projetar um vídeo, né? Então você pode fazer aquela cena de home theater ou cinema, qualquer coisa assim, que ele vai carregar qualquer vídeo que você colocar nele, né? Então ele vem assim como essa imagem padrão, para você identificar o tamanho mais ou menos, né? Aqui você também controla a abertura, intensidade e tal. E vou dar um exemplo, vou carregar um vídeo aqui qualquer, que está ao contrário. Opa!
Deixa eu girar aqui, 180 e colocar para baixo. Então você vê que ele reproduz o vídeo. Deixa eu colocar outro, vamos ver se ele continua. Então, você escolhe qualquer vídeo que você quiser. Você também controla. Esse Haze, eu não sei muito bem o que ele faz ainda, né? Em teoria era para ele controlar como ele é afetado no fog, né? Mas eu não sei porque não está funcionando aqui. E além da abertura do ângulo, né? Você pode controlar o V, né? Fazer várias repetições, o vídeo se reproduzindo várias vezes, né? Aqui, ó, ele voltou, fez o loop. Não sei por que ele tinha parado. Mas é basicamente isso. Ele é muito útil para você fazer aquelas cenas de numa sala de TV, uma coisa assim, né? Então esse é o segundo widget. O terceiro widget que você pode adicionar é aqui na aba de efeitos, que é o Color Grade, né? Então você pode vir aqui e ele basicamente vai controlar algumas funções como se fosse no Photoshop, né? Você controla intensidade e valores de sombras, de luz ou os midtones, né? Que é um meio termo, né? Na curva, a parte da curva de cores e luz, a parte que está no meio, né? Então vou dar um exemplo. O global é o geral, então você pode dar tipo um filtro geral de cores, né? Deixar tudo amarelado, azulado, como você queira. Aí você clica aqui para resetar. Aqui a parte que eu costumo usar mais, que é a parte de shadows. Então, por exemplo, você pode controlar, deixa eu ver se eu aumentando aqui a exposição, você vê um pouco melhor. Controlar que cor vai ter os pontos mais escuros, né? No caso, os pontos de sombra na cena. Então, você pode colocar umas sombras mais avermelhadas, mais esverdeadas, mais azuladas, né? Ó, deixa eu tirar o fog para ver melhor. E deixar um pouco mais escuro, pra vocês verem. Então, por exemplo, você vai fazer uma cena que você quer que as sombras sejam mais azuladas. Então você vem aqui, bota aqui, por exemplo, né? Bota um tom mais azulado. Quanto mais para o meio, mais padrão vai ficar, né? Sem essas interferências. Então você controla aqui várias. Você pode ter um espectro todo de cores aqui, né? Então vou resetar. Aqui é a parte dos midtones, que então é a parte do meio da curva, né? É mais... Eu não costumo usar muito, né? Eu acho que em alguns momentos você pode até usar como se fosse um filtro, né? Mas eu não costumo usar muito, né? Eu não acho que fique tão legal, né? Principalmente quando você coloca muito saturado, né? Então geralmente eu deixo padrão aqui. E aqui é os highlights, né? Então as partes mais claras da cena você pode controlar a cor. Então às vezes você quer um céu mais azulado e o céu tá sendo a parte mais clara, você pode puxar um pouquinho pro azul aqui, ó, tá vendo? Mas ele vai influenciar toda a parte onde tem os pontos mais claros, né? Então pode ser que você não queira esse efeito aqui nas paredes, né? Se for uma parede branca, principalmente, e tal. Mas aqui você controla tudo isso, tá? Então você pode resetar. Enfim, esse é o widget de Color Grading, que é muito útil para fazer, como se fosse uma pós-produçãozinha, né? E agora, o outro widget que eu ia mostrar para vocês é um dos mais simples, né? Que ele fica tanto na aba de quando você vai renderizar o vídeo, quanto na imagem, né? Que ele adiciona novos formatos, né? De imagens que antes acho que só tinha PNG, né? Agora ele adiciona JPG, TGA, né? JPG vai ficar mais leve, né? JPG é uma compressão da imagem, né? Então é como se você pegasse um formato de áudio de WAV, que tem mais... você pode trabalhar mais na edição do áudio, e você joga no MP3, que ele compacta, né? Então, para edição, geralmente é melhor o WAV, que você pode controlar. Mesma coisa aqui na imagem. Então, PNG ou um XR ou um TIFF, você pode controlar mais na parte de... Quando você joga para o Photoshop, né? Ele vai ter um controle bem melhor de, né, cores, saturação, exposição, do que um JPG, que é a imagem comprimida, né? Mas se você não for mudar nada disso, vai ficar a mesma coisa, a mesma aparência, né? Então esse widget daqui da imagem é esse, e o do vídeo ele simplesmente adiciona um outro formato AVI, e ele
ele dá a opção de você colocar uma sequência, né? De várias imagens. Então o vídeo vai ficar várias imagens, você pode jogar num qualquer software que ele junta as imagens e faz vídeo. E a diferença é que aqui você pode pegar os canais, né? Para fazer qualquer tipo de edição. Então ele vai ter os canais padrão de uma imagem, né? No vídeo você não tem. Enfim, basicamente esse é o outro widget, né? Então voltando aqui, ó, preferências. Então esses dois widgets, imagem e vídeo, foi o que eu mostrei agora. Aqui tem luz e palco, o projetor, color grade. Agora eu vou mostrar o Merge Project aqui. Exemplificar para vocês a parte do Merge, né? Ele basicamente vai permitir com que você junte dois arquivos diferentes de D5, supondo que você, né, caso você esteja trabalhando com outra pessoa, por exemplo, você tem seu parceiro trabalhando no terreno e você está trabalhando na arquitetura do projeto, né? E eventualmente vocês vão juntar os dois projetos em um só, né? Para quando for renderizar e tal. Então eu fiz aqui dois projetos simples, né? Que é uma casinha e um terreno, né? O terreno, a casa está exatamente nessa posição, eu só deletei o terreno, né? Só que são dois arquivos separados, né? Casa e terreno. Então, supondo que uma pessoa esteja trabalhando nessa parte do terreno e a outra na casa, e depois que eles acabaram de modificar a parte da modelagem, aí querem juntar, né? Então, vou dar o exemplo aqui. Vou abrir aqui o D5. Como é que seria? Aqui abriu. Então, eu vou mandar esse terreno lá para o D5. Criar um novo arquivo. Então, supondo que você tenha aqui o terreno, né? Então, beleza, você trabalhou nele, colocou vegetação, colocou algum modelo, né? Ou da biblioteca e tal. Eu vou até colocar aqui para exemplificar. Vou colocar aqui qualquer modelo aqui, sei lá, essa pessoa, por exemplo. Você pode colocar vegetações e tal, né? Vou colocar até uma vegetação aqui, vamos ver se tem. Pronto. Esse cara dançando e essa árvore. Então, supondo que uma pessoa trabalhou no arquivo e acabou, beleza. Então, fiz essa parte, vou salvar, né? Então, vou salvar aqui como terreno D5, por exemplo, tá? Então, ele vai salvar aqui na área de trabalho mesmo. Beleza, vou até sair para mostrar o outro. Então, aí a outra pessoa que fez a parte da arquitetura, acabou a parte da arquitetura e vai fazer a mesma coisa, né? Salvou num arquivo de D5, salvar como novo aqui, mostrar para vocês, né? Então, pôs aqui no Fly e ela acabou. Eu vou até colocar uma luzinha aqui para dar um exemplo. Por exemplo, pôs isso aqui, beleza. Então acabou a parte da arquitetura. Então ela vai salvar como o nome que ela quiser. No meu caso, eu vou colocar casa D5. Beleza. Então, cada um fez a sua parte do projeto, né? Agora vocês querem juntar um com o outro, né? Então, como é que você vai fazer? Você pode até abrir de um arquivo, de um dos dois arquivos, né? Eu vou começar um novo aqui só para exemplificar. Vem aqui, por exemplo, File, aí dá um Merge, né? Não vou salvar. Então, o que é que eu vou juntar? Vou deletar isso aqui que eu já tinha feito antes. Vou adicionar o projeto, então vou adicionar o projeto da casa, tá? Que você vê que tem a luz, aquela luz que a gente colocou, e o modelo importado. Vou adicionar o outro projeto que é o do terreno, né? Para juntar um no outro. Então você vem aqui, terreno D5. E aqui no terreno, né? Aqui você vê o modelo importado, você tem que o que você quiser importar, você tem que lembrar de fazer o check aí, né? E os outros modelos, né? Que é a árvore e aquela pessoa dançando lá. Então, fizemos isso, escolhemos que elementos a gente quer juntar no mesmo projeto. Agora eu vou dar um merge aqui. Então, dei o merge e ele vai salvar como o arquivo junto, né? Do D5. Vou dar um open e ele já vai direto. Não vai direto, né? Deixa eu até escolher.
Cadê? Que ele salvou. Não sei onde é que ele tinha salvo. Aqui usa o programa. V5. E agora? E agora? Onde é que ele salva mesmo? Dá um merge aqui. Ele salva em... Ele tá em desktop. Então, vamos abrir aqui. Área de trabalho. Merge. Desktop. Beleza. Então, vamos ver se foi tudo. Ó, viu? Então ele importou. Inclusive separado, você pode tirar aqui o cadeado, né? Você tem a parte da arquitetura e a parte do terreno, né? E lembrando que... Vou até tirar aqui o cadeado, né? Lembrando que você pode sempre esconder o que você quiser, e o que eu ia falar é lembrando que onde ele está salvo, as coordenadas que ele está salvo no SketchUp, ele vai vir aqui importado, né? Então o ideal é que esteja na coordenada coerente, né, do projeto com o terreno, né? E é basicamente isso. Então você tem um novo arquivo do D5 com os elementos que a pessoa fez em um arquivo e em outro. Inclusive, se você tiver o arquivo base da modelagem, por exemplo, aqui, aí a pessoa... você teve que fazer outra modificação, vou adicionar uma outra casa aqui, por exemplo, né? E você atualizar lá, ele atualiza também. Aí, supondo, aí o outro cara que estava fazendo a casa, precisou mudar alguma coisa aqui e tal, né? Pois, não sei o que, mudou o material, precisou mandar para lá. Ele fez, salvou, e você só atualiza, né? Ou você substitui aqui no modelo com outro nome, mas ele vai lá do mesmo jeito, né? Então assim você tem, né, essa junção de um arquivo com outro, né? Então é muito útil para você trabalhar em equipe, né? Uma pessoa pode ficar fazendo uma coisa, outra pessoa pode fazer outra, né? Então é isso. Então espero que vocês tenham gostado, né? E qualquer dúvida escreve aí, e não esqueçam de curtir, compartilhar e seguir tudo aquele esquema lá, tá bom?